Olá, muito boa noite para quem está conectado a nós ou ainda vai conectar. Na noite de hoje nós vamos começar mais um estudo bíblico aqui da igreja e hoje eu estou aqui por enquanto, aguardando a presença do reverendo Jair, que provavelmente é quem vai me acompanhar no estudo desta noite. E como de costume, meus irmãos, eu quero começar cantando um cântico, depois nós faremos uma oração para nós podermos seguir com o nosso estudo da noite de hoje, ok? E eu gostaria de cantar com vocês um cântico que se baseia no Salmo 32, tem a ver com o nosso estudo bíblico de hoje, viu? Salmo 32, versículo 3, que diz assim, olha, abre aí sua Bíblia, tá fácil, o Salmo está no meio da Bíblia, óbvio, né? Então, 32, versículo 3, que diz assim, olha, enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Esse cântico, meus irmãos, é um cântico muito lindo, inspirado no Salmo de Davi, onde ele confessa o seu pecado e tem uma relação muito profunda também com o Salmo 51, não é? Por causa daquela triste experiência que Davi experimentou ao pecar contra Deus, tropeçando, caindo com Batseba. Então, fica para nós aí, ficou, na verdade, perpetuamente uma lição, que Davi, embora o homem de Deus, nós já falamos sobre esse assunto aqui em outras ocasiões, então pecou contra Deus. Entretanto, é importante lembrar, Davi era pecador como qualquer um de nós, então se nós formos falar assim, eu pequei contra Deus, nós não estaremos criando uma situação inusitada. Hoje eu pequei contra Deus muitas vezes. Quem não pecou contra Deus no pensamento, na forma de pensar, no modo de falar, na maneira de agir, naquilo que deixou de fazer, de pensar, de falar, de fazer, porque nós estamos no mundo para fazer diferença, não é? Primeiro sendo transformados e depois ajudar a transformar a vida dos outros. Mas é muito comum que os dias passem e muita coisa não mude na nossa vida, e com Davi não foi assim.
Este texto é uma demonstração muito clara do que nós estamos falando, né? Lá a partir do versículo 2 do Salmo 32, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A propósito, esse foi o versículo que nós tivemos que memorizar na semana passada, não é? E então ele continua no versículo 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E Davi vai dizer: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas olhe, continue o texto, no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Davi não tinha nenhuma dúvida de que os seus pecados e, de um modo muito particular, aquilo que marcou a vida dele, sua situação com Batseba, Davi não tinha nenhuma dúvida de que Deus o havia perdoado. Por quê? Porque Davi era bom? Não, porque Deus sempre é misericordioso. Então, independente do grau, da intensidade, da qualidade, ou eu não sei se o pecado pode ter qualidades, mas vamos dizer assim, do tipo de pecado que alguém tenha cometido contra Deus, as palavras de Davi se aplicam perfeitamente. Ele diz: enquanto eu calei, enquanto houve uma certa insensibilidade da minha parte em relação aos meus pecados, os meus ossos envelheceram. Por causa dos meus constantes gemidos todo dia. Por que razão? Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe quando veio o alívio para Davi? Para sua vida, sua consciência, para sua alma. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Muito bem, então nós vamos orar e pedindo a Deus que nos oriente, nos abençoe e fale ao nosso coração dentro deste assunto que eu quero abordar hoje. Tem tudo a ver com pecado, confissão de pecado e o alívio que esta confissão nos traz, as mudanças que elas ocasionam na nossa vida, a paz, a tranquilidade, reavivando a nossa esperança, a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, de algum modo reconquistando uma comunhão maculada com Deus e com aqueles que andam nos seus caminhos. Então, nós vamos abordar sobre isso um pouco mais adiante, mas nesse momento eu quero convidar você e que feche seus olhos e reflita comigo desde já sobre esse assunto que muito tem a nos ensinar na noite de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te rendemos, porque neste momento o Senhor nos permite estar reunidos aqui, juntos, aqueles que estão em casa, acompanhando de longe, ó Deus, este estudo, este momento tão importante, e aqueles, Senhor Deus, que embora não estejam acompanhando, sabem que hoje é o dia em que nós temos o hábito de nos reunir, maravilhoso, de estudar a Tua Palavra, nos inclinar sobre ela e aprender mais a Teu respeito. Nós rogamos que o Senhor, por misericórdia e graça, nos abençoe, ouça a nossa oração e nos ajude, Senhor Deus, nas nossas limitações. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado e fala-nos para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar você a que acompanhe de longe aí. Quem tiver com o dedo no gatilho e puder me ajudar, eu sempre vou agradecer, como eu faço estando em casa. Viu, gente? Para cantar o hino de número 71, que é também uma confissão de pecado. Eu amo muito esse hino, não é? Me identifico muito com ele. Perdão é o título do hino, e ele diz: sim, sofrimento te causei, ó Deus.
e ao meu exemplo o fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar. E amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Boa noite, reverendo. Pode chegar a sua cadeira aqui, do ladinho, e vamos cantar o hino 71. O reverendo Jair, que chegou aqui, vai me ajudar a cantar o hino 71, intitulado Perdão. Vamos lá. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. É isso aí. Esse hino é muito profundo, né? Quem é que não se identifica com as palavras do salmista? Quem não é pecador a ponto de dizer, Senhor, eu não causei sofrimento algum, porque eu sempre ando nos teus caminhos. Senhor, meu falar é perfeito, e eu amo meu irmão, meu próximo, como eu devo sempre amar, ajudo o sofredor como devo ajudar. Meu viver não é negligente, eu sou um crente sempre muito disposto e atento a tudo que me compete fazer. Estou pronto a pelejar pela tua causa e sofrer o que for preciso, e eu sempre sou firme no teu trabalho. Senhor, escuta a minha oração. Eu não tenho tanto pecado grave assim, então o meu coração precisa de mudança, mas não tão drásticas, porque afinal de contas eu não sou um pecador tão cruel, nunca matei, nunca roubei, nunca... Quem é que faria uma oração assim? Além dos fariseus, é claro. Você não faria, não é? Eu não faria. Então eu me identifico muito com o hino 71. Eu vou aproveitar então que o reverendo Jair já chegou aqui e vou pedir que ele leia para nós o texto que nos foi dado aí esta semana para memorização. E eu quero cumprimentar a todos aqueles que já chegaram aí, viu, gente? Então, tem vários irmãos aqui. Eu vou começar lá pelo Ismael, a Ana, que espero esteja aí do seu ladinho, o Macedo, a Kátia, a Stephanie, a Beth, a Dona Alvina e outros irmãos chegaram. Deixa eu ver aqui, eu estou puxando aqui a minha relação. Beth, Dona Alvina e Dona Dulce, seu Nilson, Dona Zilda, Luzia, minha sogra, Dona Maria de Jesus, a Neire e a Regiane, que está longe. A Regiane já frequentou a nossa igreja, está lá nos Estados Unidos e pediu que orássemos por ela. E agora ela está aqui agradecendo a Deus. O resultado foi benigno, graças a Deus, Rejane. Fico muito feliz e nós vamos orar daqui a pouco, agradecendo a Deus, inclusive, porque hoje é o aniversário da Luísa, reverendo. Então, Colossenses 4:6, leia para nós. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também, porque eu não lembro esse texto de cabeça. Vou colocar aqui no reverendo. Vai lá, reverendo, por favor. Leiamos então, irmãos, Colossenses 4:6.
Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Novamente, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos aproveitar então, reverendo, e vamos fazer esta oração aí de gratidão a Deus. A Regiane estava bem apreensiva. Vamos agradecer a Deus também pelo aniversário da Luísa. E, enfim, viu? Faça essa oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado porque mais uma vez estamos diante da Tua presença para clamar, para suplicar, Senhor Deus, e para agradecer também as grandes bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. De um modo muito especial, nós queremos agradecer a bênção que concedestes à nossa irmã Regiane. Ó Deus, muito obrigado. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que ouve as nossas orações e as responde, Senhor Deus, no momento mais assertivo das nossas vidas. Queremos também te agradecer pelo mais um ano de vida que o Senhor concede a Luísa. Meu Pai, que esta criança, que esta jovenzinha possa crescer, Senhor, diante do teu temor e jamais se desviar dos seus santos caminhos. Que a tua igreja, Senhor Deus, possa ser uma bênção na vida da Luísa. Que ela possa crescer no teu conhecimento, que ela possa crescer na tua graça e que ela possa, Senhor Deus, ter a certeza de que está servindo a um Deus vivo. Deus amado, muito obrigado porque tu és maravilhoso, tu tens sido misericordioso para com cada um de nós. E nesta noite, Pai, nós queremos pedir que tu venhas fortalecer todos os nossos irmãos que fazem parte da membresia da nossa igreja. Ó Deus, sabemos que a tua igreja aqui, a nossa igreja, tem alvos grandes para serem alcançados. E não nos deixe, Senhor, desanimar diante das circunstâncias que muitas vezes interferem, atrapalham. Ó Deus, nós queremos te servir em espírito e em verdade. Por isso estamos aqui nesta noite, para mais uma vez buscarmos adquirir um conhecimento maior da tua palavra. Fica conosco, te agradecemos pela vida do reverendo Marcos, toda a sua família. Te agradecemos, Pai, pelas famílias da nossa igreja. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. Pedir o reverendo Jair que fique de prontidão aqui hoje, fazendo às vezes aí da minha esposa, que sempre tem me acompanhado em muitas situações, lendo determinados textos, mas antes de mais nada, reverendo, vou pedir um favor inusitado, porque eu nas preparações aqui para a live eu não peguei água para mim, né? Então, uns 2 copinhos de água lá, e eu fico muito agradecido. Enquanto isto, eu vou convidar vocês a que abram as suas Bíblias num texto muito conhecido, já que nós queremos falar sobre confissão de pecado, reconhecimento de pecado. Então, meus irmãos, nada mais apropriado, penso eu, é claro, que há muitos textos na Bíblia que falam sobre esse assunto, mas nada mais apropriado do que lembrar daquela parábola, clássica parábola, não sei se vocês já chegaram a alguma conclusão aí, mas há uma parábola em que alguém, de repente, tomado de uma consciência pesada, não é? E sincera sobre si mesmo, então lamenta atitudes que fez e pede a Deus, de algum modo, que lhe dê uma outra chance. É o filho pródigo, lá em Lucas no capítulo 15, desculpem, e nós vamos ver aqui o versículo 17, só o versículo 17 por enquanto, tá, gente? Lucas capítulo 15, versículo 17. Vou tomar uma aguinha que o reverendo já trouxe aqui para mim. Muito obrigado, reverendo. E aí vocês queiram, por favor, acompanhar a leitura do texto que nós faremos lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
Vamos ler juntos aí, ver se, reverendo, você e eu, vamos lá? Quem estiver em casa, pode repetir com a gente, Lucas 15:16. Tá fácil, pode anotar aí, tá bom? É 17, desculpe. Vamos lá? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vamos ler o 18 também? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, essa parábola é muito conhecida. Nós todos sabemos, meus irmãos, que ela aborda sobre um filho. É claro, é uma parábola, então não é uma história verídica, um fato que aconteceu na história, etc., mas é utilizada por Jesus para retratar fatos reais, né, que ocorreram na história. Tem alguns teólogos que acham que não, as parábolas são coisas que aconteceram, etc., mas a maioria não pensa assim. E eu sigo esta linha, entendendo que a parábola é usada por Cristo para retratar situações, por vezes, de dimensões muito maiores e mais profundas, ok? Então, antes de nós discorrermos sobre este assunto, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração e edifica a nossa vida para a honra e glória do teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a parábola do filho pródigo, meus irmãos, envolve o pai e 2 filhos, vocês estão lembrados. E ela diz então que o mais moço se precipitou e pediu ao pai que lhe desse a parte dos bens da herança, parte da herança que ele tinha direito, não é? Mas precipitado por quê? A herança a gente já sabe, não é de agora não. Uma pessoa recebe a herança depois que o mentor falece, né? Depois que ele morre, aí vem a herança, né? Mas ele de algum modo antecipou a morte do pai, né? Querendo que o pai de algum modo pegasse toda aquela parte que ele tinha por direito e lhe desse. E o pai, diz o texto, que fez isto. Então, repartiu os bens, não é? E separou aquilo que era da competência do filho por direito, converteu, obviamente, em numerário, em finanças, não é? E esse filho saiu a gastar tudo desordenadamente. Parece que a vida foi boa, né? Durante algum tempo, gastou à vontade, fez muita coisa assim que muita gente gosta de fazer e quer fazer, só não tem os recursos às vezes. Ele teve, né? Teve recurso, não teve cabeça. Gastou dinheiro com uma série de coisas, com gente responsável, curtiu bastante a vida, estava tudo muito bem. Eu não consigo imaginar, reverendo, filho pródigo no meio daquela bagunça toda aquela gastança, parando um pouquinho para orar com Deus, falar com Deus. Não consigo imaginar, porque quem está num contexto assim não sente necessidade de falar com Deus, não sente. Filho pródigo agiu desta forma. Eu quero hoje pensar com vocês sobre esta atitude que ele tomou num contexto muito complicado, porque dinheiro acaba, não é? Dinheiro a gente tem agora, e se não tiver cabeça, gasta tudo. Se tiver a cabeça do filho pródigo, então, dinheiro vai embora muito rápido, depressa e da pior forma possível, e vem como consequência depois a miséria, que é o que aconteceu aqui. Esse filho, ele foi fazer uma coisa que era abominação para os judeus, cuidar de porcos, não é? Então agregou-se a um homem num país distante de casa e insistiu com ele, porque ele estava passando fome, e pediu então para cuidar de porcos. Quando ele estava ali, no meio dos porcos, cuidando dos porcos e vendo os animais comerem, ele então chegou, como disse aqui o versículo 17, caiu em si. Você quer um tema para hoje? Então é isso aí, caindo em si. Coloca aí, caindo em si. É o tema que eu quero abordar com vocês. Todos nós precisamos, na nossa vida, ter situações contínuas de reflexão sobre a nossa vida. A nossa. Não é sobre a vida do outro, não. Sobre a nossa vida.
E isso quer dizer caindo em si, né? Então, até ali, parece que ele estava meio amortecido, insensível. E eu vou citar daqui a pouco um exemplo, eu vou pedir até o reverendo para já ir abrindo para mim lá, no texto de Daniel 4, porque eu vou pegar o exemplo de um outro homem que durante a glória estava tão cheio de si, que então não teve a atitude ou semelhante à atitude do filho pródigo. Mas por enquanto vamos focar aqui, nesta situação. Por que é que o filho pródigo caiu em si? Então, primeiro, podemos colocar aí, Deus nos prova. Deus nos prova. Então, é óbvio que aqui, meus irmãos, se nós formos pensar no significado da parábola, então vocês vão lembrar dos nossos primeiros pais, vão lembrar da nação judaica, que está representada pelo filho mais velho, que fica em casa e que, de algum modo, acha que merece um tratamento melhor do que o caso do filho pródigo que figura os gentios neste texto. Então, desde a queda dos nossos primeiros pais, vocês estão lembrados do que aconteceu quando Deus se volta para Adão e diz assim, por acaso você comeu do fruto que eu falei para não comer? Está lembrado, reverendo? O que ele disse lá? Está lembrado? Vou pedir, reverendo, estou colocando o reverendo aí numa saia justa, porque eu não programei nada disso para ele não, né? Mas reverendo, ele disse para Deus assim, Senhor, me perdoe, eu pequei, eu não queria, não era o que eu queria fazer. Você está lembrado o que ele fez? Ele justificou, ele arranjou desculpa e ele culpou outra pessoa. Quem foi que ele culpou? Ele, pode falar, a mulher culpou a mulher. Foi a mulher que tu me deste. E aí imagino eu, imagino não, na verdade o texto bíblico nos diz que os judeus fizeram algo muito parecido, lá em João no capítulo 1, quando diz assim, Jesus veio para o que era seu, seus não receberam. E é claro que no dia do juízo, muitos poderão tentar arranjar uma desculpa. E Jesus coloca isso de algum modo. Uns vão dizer assim, em teu nome, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro, não é? E tal. Entretanto, a resposta de Deus será, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar aqui é exatamente esse aí. Deus nos prova. Sabe quando a gente está de um modo insensível, vivendo cada dia, e por mais que alguém nos fale sobre pecado, tente nos abrir os olhos sobre o que a gente está falando, sobre o comportamento que nós estamos tendo, enquanto nós não formos provados até o limite, o nosso limite, provavelmente ninguém vai cair em si. Não vai. Vamos ver o exemplo que eu pedi ao reverendo Jair para ler para nós lá em Daniel, no capítulo 4, por favor, Daniel, o reverendo Jair, o versículo 34. Diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Muito bem, quem disse essas palavras foi o rei Nabucodonosor. E sabe quando é que ele disse? Depois de ter passado por uma provação muito séria, caiu em si. Caindo em si, então ele chega a esta conclusão aqui no versículo 34, olha, levantei os olhos ao céu, não foi o que fez o filho pródigo? Levantou os olhos ao céu. Nabucodonosor foi provado porque antes disso, se vocês derem uma olhada nos versículos anteriores do capítulo, mesmo capítulo aí, veja lá, eu vou pegar lá atrás, me ajuda aí, no texto em que o rei Nabucodonosor se engrandece, no mesmo capítulo aqui, bem pertinho, aqui no versículo 29 e 30, não é? Vai lá, lê, vou pedir o reverendo para ler de novo, tá? 4, 29 e 30, por favor, reverendo.
Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Esta é a situação em que não Nabucodonosor apenas passou por ela, né, engrandeceu, achou que era alguma coisa, estava cego pelo poder, estava cego pela glória e pela posição em que ele adquiriu na Babilônia. Talvez era o homem mais poderoso do mundo na ocasião. Claro que o filho pródigo não retrata um homem poderoso como o rei Nabucodonosor, embora retrate pessoas como ele que não são judias, não é? Então, são gentios. Então, ele mostra isto, não é? O filho pródigo retrata a condição de homem gentílico ou gentio, que de algum modo está envolto por uma vida e que está tão acostumado a ela que não dá satisfação nenhuma a Deus. Como eu disse há pouco, não vejo o filho pródigo durante a gastança, né? Durante toda aquela vida devassa, durante toda aquela situação que ele criou, não vejo esse homem buscar a Deus e falar assim: eu pequei contra Deus, estou pecando contra Deus, eu não deveria estar andando por esse caminho, porque não funciona assim. Enquanto alguém está relativamente bem, é muito natural que não busque a Deus. Não busque sinceramente a Deus, não faça a oração que nós cantamos no hino 71. Sim, eu causei sofrimento a ti, ó Deus. Ao meu exemplo, pelo meu testemunho, o fraco tropeçou. Senhor, eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. É muito natural que um homem que esteja sentindo muito bem não tenha esta sinceridade no seu coração a ponto de cair em si. Falar assim: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que testemunho eu estou dando? Que tipo de vida eu estou levando? É como se Deus, na verdade Deus não, eu virei as costas para Deus. Então eu já citei o exemplo aqui dos nossos primeiros pais, que quando pecaram terrivelmente, condenando todas as gerações ao inferno, à condenação eterna, primeira coisa que Adão disse a Deus não foi: perdão, Senhor, não foi. Ele justificou, então foi testado, Adão foi testado, Nabucodonosor foi testado, e este jovem filho pródigo também foi testado. E todos foram reprovados, não é? Talvez Adão tenha caído em si quando, depois da sentença, quando Deus, depois de perguntar: você comeu do fruto que eu falei para não comer? Primeiro ele se justificou. Apontou a mulher. Deus vira-se para a mulher e fala com ela. A mulher aponta a serpente. Mas as justificativas de Adão, isso nos leva a um segundo momento, não é? De provação e de teste. As justificativas de Adão não o redimiram diante de Deus. Na verdade, longe de ele cair em si e olhar para a gravidade do pecado que cometeu, que levou Nabucodonosor a esta condição, levou todos os homens que eu citei no início do nosso estudo aqui da reunião, o caso de Davi. O rei Nabucodonosor foi o causador da situação de Davi. O rei Nabucodonosor. Adão foi o causador da situação do rei Nabucodonosor. E de tantos outros homens de Deus no passado que pisaram no tomate, vamos dizer assim, que escorregaram, que tropeçaram e caíram. Não é? Eu citei o caso de Davi, é claro, mas há muitos outros. Lembram do projeto do profeta Jonas? Eu estou falando rápido, estou tropeçando nas minhas palavras. Profeta Jonas, Deus disse para pregar a Nínive, ele não quis. Judeu que era, bom judeu que era, não quis, porque os ninivitas não eram judeus. Então, é uma atitude, e Jonas só foi ver a atitude que tomou depois que estava lá, levado pelo vento, pela tempestade de um lado para o outro, e tão consciente do que fazia. Ele não estava orando não, hein, gente? Estava dormindo no navio. E então ele disse para os marinheiros: eu sou a causa
de vocês e nós todos estávamos envoltos por essa situação difícil. Então, Adão foi provado, Jonas foi provado, Nabucodonosor foi provado, e aqui nós temos na parábola do filho pródigo o homem sendo provado, testado aos seus limites, até que num dado momento ele cai em si e diz: eu pequei contra o céu, é o que eu vou dizer para o meu pai. E aqui, é claro, o pai está representando a figura de Deus, não é? E o filho pródigo diz: eu vou dizer isso, eu vou fazer isso, porque ele ali na miséria, sendo testado, então foi aí que ele caiu em si. Então esse é o segundo ponto que eu quero abordar com vocês agora, que tem a ver com a necessidade de arrependimento. Então, se Deus prova, Deus testa, há necessidade de arrependimento, certo? Então imaginem o filho pródigo no estado de miséria em que se encontrava, falando assim: olha, eu estou aqui, mas a culpa é do meu pai. Meu pai podia ter me impedido de sair de casa. Ele podia, era o meu pai. Se ele não tivesse me dado dinheiro, se ele tivesse me impedido, não é? Eu não teria caído nesse estado de miséria. Seria uma boa desculpa, não seria? O que você acha, velho? Sim. Seria uma boa desculpa? Eu falar assim: não, eu estou aqui porque meu pai, que é meu pai, tem autoridade sobre mim, permitiu que eu saísse de casa. Mudaria alguma coisa? Não mudaria nada. Ou ele poderia colocar a culpa nos seus amigos, vai. Concorda comigo? Poderia dizer assim: não, eu escolhi as amizades erradas, eu andei com as pessoas erradas, eu ouvi conselhos errados e as pessoas me levaram a falar coisas que eu não devia, fazer coisas que eu não devia. Foram os meus amigos. Não é o que muita gente diz hoje? As companhias, as amizades, se esquivando de responsabilidade. E sabe, eu coloquei aqui, até gostaria que vocês refletissem muito nisso, que no lugar do arrependimento que está aí, obrigado, amor, por colocar para nós aí o tema, caindo em si, primeiro tópico que é o homem é provado, né? Então, de algum modo, vem a provação, né? E como vem a provação, é preciso que haja reflexão e arrependimento. Mas muitas vezes o arrependimento, meus irmãos, dá lugar à desculpa, às justificativas. E eu disse aqui, fiz questão de anotar, que as facilidades da nossa vida são aliadas da insensibilidade. O que eu quero dizer com isto? Volto a repetir. Enquanto este moço tinha tudo que ele recebeu das mãos do seu pai, ele virou um homem insensível, totalmente sensível. Não é o que vem acontecendo com muita gente que tem saúde, que tem recursos neste mundo, que tem amigos, muitos amigos, e aí alguns fazem questão de ampliar os amigos nas redes sociais. Sempre falo de rede social, porque olha, minha vontade é não ter rede social, mas se eu não tivesse agora, não estaria falando com vocês, não é mesmo? Para mim a rede social tem esta, agora sim, houve épocas não, que a rede social para mim era uma diversão. Ah, que beleza. E aí você fala com um, fala com outro, posta foto aqui. Recentemente eu postei as fotos da minha filha, que fez 18 anos, e trouxe muita alegria para nós. Mas algum tempo atrás, na hora que eu abri o Facebook, e ele ficava, como muita gente hoje permanece, ainda concentrado. Facebook é uma janela que você abre que não dá vontade de fechar, não. Dá não, porque não acaba as notícias. É como se passasse toda hora alguém e falasse: ô fulano, tem uma notícia para você aqui. Aí mesmo, qual é? Você de bruços na janela, né, com a janela escancarada, e ouvindo os fofoqueiros passarem pela porta. Você está sabendo o que aconteceu na cidade? Está sabendo o que aconteceu com fulano, com Beltrano, com ciclano, né? E etc e tal. E começa a... Não para nunca. Redes sociais são assim. As notícias não param nunca. Abre no Instagram, mesma coisa. Não acabam nunca. E muita fofoca. Nossa vida, muita fofoca. E aí o que acontece, meus irmãos? A gente acaba se tornando insensíveis. Nós acabamos nos tornando insensíveis. E então, na hora de julgar a nós mesmos,
nós substituímos o caindo em si por uma análise da vida alheia, que é o que acaba acontecendo todo dia. Quando a gente entra no mundo da internet e a gente começa a ver o que está acontecendo na vida das pessoas, nas famílias, em outras cidades, às vezes lá do outro lado do mundo, e nós estamos acompanhando. E é claro, alguns dizem, graças a Deus eu não tenho tempo para isto. Resolveu o problema? Não, porque eu penso que também é uma justificativa. Quando alguém diz assim, eu não tenho tempo para ver rede social, eu nem tenho tempo para ver televisão. Que bom, então diga assim, eu não sou um pecador, eu não tenho tempo para pecar. Meu pai, inventei um problemão agora, né? Criei um problemão agora, né? Não tenho tempo para pecar. Nos dias de Jesus não havia nada disso não, gente. Nos dias de Nabucodonosor não havia nada disto. Nos dias do rei Davi não havia nada dessas facilidades que eu acabei de mencionar aqui. Não havia. Entretanto, Davi olha para si mesmo e chora profundamente, porque ele sabe o pecado que cometeu contra Deus. Até o dia em que Natan foi até ele, Davi estava insensível. E quando o profeta Natan disse assim, olha, contou aquela historinha, né, uma parábola, vamos dizer assim, contou aquela historinha, assim, tinha um homem muito rico, muitas ovelhas, e aí ele tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha só. Esse homem recebeu visita. Em vez de pegar do seu rebanho, para poder oferecer ao seu visitante, ele pegou a única ovelhinha que o seu vizinho tinha e a sacrificou. Quando Davi ouviu essa história dita pelo profeta Natan, ele se indignou de tal maneira, e vamos dizer assim, bateu na mesa e disse, viva o Senhor, que digno de morte é esse homem aí. Insensível. Davi tinha tudo. Natan fala isso para ele. Davi era um homem bem-sucedido, um homem que havia conquistado muitas batalhas, um homem que havia chegado até ali por muitas vitórias que Deus havia dado. Mas, por um momento de insensibilidade, o que Davi cometeu? Quantas coisas ele fez? Quantas atrocidades ele cometeu? E então, quando ele levanta e diz, digno de morte é o homem que fez tal coisa. Está procurando aí, velho, para nós? Não? Tá. Mas se quer achar lá também, ajuda, pode ter, não tem problema não. Eu sei, meus irmãos, que Davi levantou-se e quando disse isso aí, o profeta Natan olhou para os olhos de Davi, o rei, grande rei. Davi disse, esse homem és tu, ó rei. Até ali estava tudo bem, não estava? Davi foi provado, foi testado. Devia ter ido para a guerra, né? Naquele dia, não foi. Ficou em casa e aí viu a mulher do seu oficial se banhando, numa casa muito próxima ao palácio, quando ele andava pelo terraço, e ele desejou a mulher do seu oficial, mulher de Urias, Batseba. E então ele foi testado. Ele podia, quando perguntou para os seus oficiais assim, ou para os seus serviçais, quem é aquela mulher? Ele disse assim, aquela mulher de Urias, Batseba, bonita, tal. Davi mandou, ele era rei, não mandou que trouxessem Batseba para ele a possuir. Olha aí, foi provado. A insensibilidade tomou conta do coração de Davi, como na parábola do filho pródigo. A insensibilidade tomou conta. Até que ele, no fundo do poço, texto que nós lemos lá, não lemos o texto do Salmo 51. Abre lá no Salmo 51 aí, reverendo, por favor, porque tem aí, esse é o momento em que Davi manifesta a sua profunda tristeza pelo pecado, pela consciência, né, e pelo pecado que ele cometeu contra Deus. Então, vamos ler lá, pode começar do versículo 1 mesmo, tá bom, por favor? Tudo bem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado,
pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Daí, tá bom, até o versículo 5, né? Sim. Até o versículo 5. Você percebeu a tristeza profunda que tomou conta do rei Davi? Caindo em si, Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Confissão sincera, né? De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, eu sei que a gente confessa, a gente ora todo dia, pede a Deus perdão pelos pecados e tal, mas sinceramente, eu vou chegar ao terceiro ponto aqui, não é? Então, além do arrependimento, não é? Aí existe dentro ainda desse arrependimento, antes de nós chegarmos ao terceiro ponto, existem as lágrimas que nós derramamos. Lamento pelo pecado é o que nós vemos aqui. É o que nós vimos no rei Nabucodonosor, lamento pelo seu erro, não é? Mas veja, Nabucodonosor foi ao fundo do poço, Davi foi ao fundo do poço, o jovem filho pródigo também foi ao fundo do poço. E quando chegou nesta prova, né, na prova, arrependeu-se porque caiu em si, chorou. Eu lembro, reverendo, aí você pode até abrir para nós lá, na ocasião em que aquelas mulheres choravam por ver Jesus indo para a cruz, lá em Lucas 23, 27 e 28, o reverendo Jair vai ler para nós aqui, é o momento em que Cristo está indo para a cruz e algumas pessoas choravam, mas choravam por causa de Jesus. Vamos ver, Lucas 23, 27 e 28. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. É isso aí. Você percebeu essa situação? As mulheres choravam, mas elas não choravam por elas. Jesus orienta: chorem por vocês. Por que razão? Porque Jesus sabia o que estava para sobrevir a Jerusalém, e aquelas mulheres também. Então, quando nós choramos, meus irmãos, pelo pecado, não adianta chorar pelo pecado do outro apenas. Não estou dizendo que a gente deva ser insensível para a situação que acometeu a sociedade e o mundo em que nós estamos vivendo. Quando nós choramos pelo pecado que acometeu o mundo, isso também mostra insensibilidade. Mas o que adianta chorar pelo pecado alheio se nós não temos sensibilidade para chorar pelo próprio pecado? Qual é a graça nisso? É claro que aqui graça é modo de dizer, não é? Qual é a importância disto? Onde está a sensibilidade? O filho pródigo poderia ter dito, como eu falei, arranjado uma série de desculpas, mas não. Ele lamenta por si mesmo, caiu em si. Ele vê o fundo do poço aonde ele chegou. E então ele pensa e lembra dos trabalhadores do pai. Fala assim, puxa vida, quantos empregados do meu pai estão muito melhores do que eu? Eu sou filho. Eles estão melhores do que eu estou aqui morrendo de fome. E ele viu a solução no arrependimento, né? Ele diz, eu vou me levantar daqui. Eu vou levantar e vou dizer ao meu pai, olha, se o senhor não tivesse me dado aquele dinheiro, eu não teria caído nessa situação não, viu? O pai, desculpa, é porque eu andei com as pessoas erradas e conheci algumas pessoas aí que me levaram para o mau caminho. Foi isto? Não. Ele já havia concluído o que diria para o pai, está aqui no texto. Me levantarei, versículo 17, e direi ao meu pai. Não é no versículo 18, desculpei. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. 19. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, trabalhadores. Você se sente assim? Não? Você acha que nós somos
bons demais para ser tratados por Deus como empregados, como alguém que deve todo dia, alguém que está sempre faltando, sempre em falta com Deus. Você chora pelo mundo, os males que as pessoas fazem a você. Você chora pelo sofrimento a que o mundo te submete, ou você chora pelo seu próprio pecado? Chorar pelo próprio pecado é um sintoma maravilhoso, porque é resultado de arrependimento, é resultado de reflexão sobre a própria vida, é resultado de cair em si. E aí, meus irmãos, o resultado desse arrependimento, terceiro e último lugar, mudança. Mudança de vida. Pode colocar aí, que é o último ponto. A vida do filho pródigo mudou. Mudou porque ele foi até o pai, e quando chegou o pai, de longe o pai o avistou quando ele se aproximava de casa, diz o texto, né? Lá na frente, vamos ver aqui no versículo 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E aí o filho lhe disse mesmo, né? Versículo 21. Pai, eu pequei. Tem desculpa aqui não, gente. Eu disse que a desculpa, quando não há arrependimento, ele cede espaço para desculpas. E eu costumo dizer para o pessoal da minha casa, costumo dizer na igreja aqui também, que quanto mais desculpas a gente arranjar para os nossos erros, nunca haverá mudança. Nunca haverá mudança. E aqui no terceiro e último ponto, que ninguém colocou ainda para mim ainda, mas pode colocar, então, quando alguém cai em si, reflete nos seus erros, então há mudanças. Né? Há mudanças. Então, primeiro, diante de uma prova, ele é levado à reflexão, há um arrependimento, existe a necessidade de arrependimento, e esse arrependimento bíblico, né, é aquele arrependimento que não é meramente remorso. Puxa vida, eu fiz o que não devia fazer. Como eu estou triste, vou lembrar disso pro resto da vida. Vou carregar comigo esse fardo. Não, Jesus não manda levar fardos. Não, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É claro que antes vem aquele convite clássico, né? Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jovem levou o jugo e lançou sobre o pai, na medida em que diz, eu pequei contra ti. Houve mudança. Houve mudança. E aí então o pai o abraça e o beija, e no versículo 22 diz aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, houve mudança. Então coloca aí, quem quiser me ajudar, porque eu acho que a minha esposa aí perdeu a linha do fio da meada aí, não é? Houve mudança. Então, quando há esta atitude de reflexão, do cair em si, de análise, depois de ser submetido a provas terríveis, e eu citei o exemplo de Nabucodonosor, eu não falei exatamente o que aconteceu com ele, mas o pessoal já sabe, né? Quando Nabucodonosor se sentiu grande, poderoso, Deus o colocou no pasto, fez crescer pelos, unhas, colocou ao relento para viver entre os animais. Foi uma experiência terrível, fato, isso aí não é parábola não, fato. Quando Davi caiu em si, Deus disse pelo profeta Natã, você não vai morrer, mas o filho que vai nascer, filho de Batseba vai morrer, que você teve com ela. Os inimigos nunca vão se apartar da sua casa. E aquilo que você fez às escondidas da sua própria casa vão se levantar pessoas que vão fazer em plena luz do dia. Davi
teve situações terríveis como consequência desse pecado. E o filho pródigo, meus irmãos, não precisa dizer muito, estava lá, obrigado Macedo, pelo terceiro ponto, pois aí, o filho pródigo caiu no fundo do poço e então perdeu tudo que o pai havia dado e agora ele entendeu que ele não era digno de ser chamado filho e que se o pai o tratasse como um trabalhador já seria uma vantagem muito grande. Eu não sei o que você espera. Você espera mudanças? Então espere que Deus te trate. Se Deus nos tratar como empregados, tá bom demais, não tá? Se Deus olhar para nós e falar assim, eu não vou beneficiar você, você está doente porque você procurou doença. Você está nesta situação de conflito porque você procurou isso aí. Você semeou uma série de dificuldades e então vai colher essas coisas aí. Mas você não vai ficar fora do meu reino. Não fora do reino dos céus. Deus tem feito isso todo dia com muita gente, sabia? Pessoas que se arrependem depois de cair no fundo do poço, mas Deus não tira as consequências daquilo que semeou. Muitas vezes não. Em muitos casos sim, e tudo por causa da sua graça e da sua misericórdia. Quer que haja mudança na sua vida para melhor? Então caia em si. As provações estão vindo todo dia, elas continuarão vindo. Arrepende-se, reflita, peça a Deus mudança. E aí, como resultado de tudo isto, haverá realmente uma situação de convergência ou de transformação, vamos usar a expressão bíblica, que é melhor, haverá uma transformação diametralmente oposta àquele caminho que você e eu estávamos seguindo. Porque nós decidimos definitivamente a não ser mais e a não fazer mais e a não viver mais como era antes. Né? De nós refletirmos, nós caímos, pararmos um pouquinho e fazemos o que diz o texto, cair em si, né? Ou cairmos na nossa própria consciência, analisarmos o nosso próprio estado e nossa própria condição, arrependidos, irmos até Deus. Sim, sofrimento eu te causei, Senhor. Ao meu exemplo, o fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus. Perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar. E amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. E aí, em último lugar, escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Termino com essas palavras, meus irmãos, do hino 71 do Novo Cântico, palavras profundas, palavras lindas, e rogo a Deus que, por misericórdia, Ele nos ensina a ter esta nobre atitude de cair em si, né? Do cair em si, né? Que é de reflexão, de avaliar, de análise, de meditar no meio das nossas provações, o que está acontecendo comigo, né? Porque eu cheguei até aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. E então, meus irmãos, aí nós experimentaremos o bálsamo que nós tanto desejamos e as bênçãos de Deus que nós tanto almejamos. Que Ele nos abençoe ricamente. Amém. Amém. Vamos fazer uma última oração. Vou pedir aqui ao reverendo Jair, que já está conosco, que nos acompanhe e nos ajude. E aí nós estaremos despedindo de vocês. Vamos orar, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, ela tem poder transformador, ela tem o poder de nos incomodar, ela tem o poder de nos fazer refletir, ó Deus, e buscar, Senhor Deus, o desejo de uma vida de santificação. Opera, Senhor Deus, maravilhas no meio do Teu povo. Nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos, nós pedimos, Deus, que Tu estejas abençoando o Teu povo, fazendo recair sobre cada um, desde o menor até o mais experiente, as grandes bênçãos que o Senhor tem preparado e reservado para aqueles que são seus.
Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso na Tua presença e que possamos retornar à Tua casa logo mais no domingo, às 9 horas da manhã, para participarmos da grande escola dominical. Oh, meu Deus, desperta-nos, Senhor Deus, para te buscarmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus é que oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua presença aí, reverendo, conosco hoje. Nós pretendemos estar transmitindo daqui da igreja os estudos bíblicos e vamos dizer aos nossos irmãos aí da igreja que toda quinta-feira, aqueles que quiserem nos acompanhar aqui da igreja, podem vir. Porque eu não pretendo transmitir mais lá de casa não, viu, gente? Eu venho para a igreja, transmito daqui, os irmãos que estiverem aqui podem vir, porque nós vamos falar para quem está online e para quem estiver aqui na igreja também acompanhando conosco, tá bom? Vamos orar, que Deus nos ajude e nos dê um final de semana que se aproxima muito abençoado. Amanhã, a propósito, às 10 da manhã, nós temos compromisso numa clínica aqui de idosos, vamos visitá-la. E temos ainda a Neire, está aí online, pode esperar a gente amanhã. Se Deus quiser, que horas está marcado lá? 2 horas, né? 2 horas. Estaremos indo aí, se Deus quiser. Mais tarde vamos fazer uma visita lá para o seu Nilson, que precisa também das nossas orações. Vamos sempre orar uns pelos outros e agradecer por tantas bênçãos que Deus nos tem derramado. Uma delas aí, dita aí pela nossa irmã, a Rejane, que está longe de nós, mas aqui pertinho no coração. Beijão para todos vocês, que Deus os abençoe e até domingo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Tchau, gente.